Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né, a todos, né? Glória a Deus. Bom, estou aqui mais uma vez, né, no sexto dia deste tempo de consagração, de jejum. E bom, hoje eu não vou dizer que eu vou pregar como ontem de ontem, nesses dias que tinham ministrado palavras de uma hora e 15, uma hora e 20. Eu não sei, mas hoje eu acho que não vou chegar a nenhuma hora, mas eu só quero trazer assim, uma palavra assim para acrescentar a tudo aquilo que Deus tem falado comigo e através da minha vida para vocês, em nome de Jesus, beleza? Então, eu queria falar alguma coisa sobre esse tempo de jejum, esse tempo de consagração, né? O tempo que Deus está me permitindo vivenciar, experimentar, sobre esse tempo em si, que nós como igreja, nós estamos vivendo, atravessando. Em nome de Jesus, eu espero que seja realmente algo que estejamos atravessando momentâneo, né? Em nome de Jesus. Mas eu quero falar algo assim sobre arrependimento. Gente, arrependimento. Eu tenho falado sobre o coração, sobre revestir do novo homem, tudo aquilo, né? Nascer de novo. Então, assim, todas essas palavras, de alguma forma, todas bem correlacionadas uma com a outra, né? E é bom porque a palavra de Deus, né? E o interessante é que o Espírito Santo é a pessoa, o autor de cada palavra, o autor dessas mensagens, né? Para mim, primeiramente, para vocês, porque ele está interessado, é o Espírito de Deus, né? Ele está interessado em que nós venhamos realmente se, poxa, tomar atitude, né? Tomar atitude realmente, atitude séria, atitudes que sejam relevantes, atitudes que sejam realmente tocantes, né, para Deus mesmo, né, atitudes que atraiam o coração de Deus, atitudes que atraiam é, a manifestação do próprio Espírito Santo, né, que atraiam, né, a essência do Senhor Jesus em nossas vidas e onde nós estivermos invocando o nome do Senhor. Mas o arrependimento, né, nós aprendemos, né, que arrependimento é dar uma volta de 180 graus. Não são 360 graus, porque 360 graus é uma volta completa e você vai ficar no mesmo lugar. Tá entendendo? Mas 180 graus, uma volta, uma meia volta, e você continua andando no sentido contrário no qual você estava andando, né? Se você está andando para lá, para frente, para a tua frente, aí você dá uma volta de 180 graus, fica olhando ao contrário, aí continua para lá. Então, assim, arrependimento é isso, é ir em contra do sistema. Né? Mas antes de falar sobre arrependimento, né, acredito que de alguma forma vale a redundância, né? Vale a pena falar. Né? Falar das coisas do Senhor vale a pena. Gente, assim, eu sei que as mensagens que eu tenho trazido, né, que eu vou continuar pregando em nome de Jesus, dependendo a intenção do coração do Senhor e do Espírito Santo, eu vou continuar obedecendo. Mas eu quero falar para vocês que eu amo a igreja, tá entendendo? Amém? Eu amo a noiva de Cristo, eu amo o corpo do Senhor, eu amo vocês. Né? E eu tenho certeza que o Senhor ama vocês mais do que eu, de uma forma perfeita, pura. Mas mesmo assim, eu também amo vocês. Porque se eu não estivesse pregando essa palavra, se eu não estivesse sendo um instrumento para falar para vocês, eu estaria me recusando a obedecer ao Senhor, eu estaria me recusando a que você seja tocado pela palavra, que você se arrependa e se volte para Deus, né? E eu estou falando para pessoas não arrependidas. Aqui não estou falando para pessoas que estão vivendo, né, o arrependimento. Estou falando para pessoas que não estão vivendo o arrependimento.
A mensagem de hoje é para as pessoas que não estão arrependidas, que não têm se arrependido, né? Então, assim, arrependimento é uma coisa muito importante para nós como cristãos. É tão poderoso o arrependimento que o profeta João Batista, quando ele apareceu, né, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, ele falava, né, arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado o reino de Deus, né? E era tão poderoso, era tão tocante, tão marcante o caráter de Deus na vida do profeta João Batista que as pessoas confundiam ele. As pessoas falavam, tu és aquele Messias que havia de vir, tu és aquele o profeta, tu és, né, tipo, tu és um grande mestre, tu és quem? As pessoas estavam confusas porque era aquilo que ele carregava. Era mais do que aquilo que ele falava, era a essência que ele carregava. A essência que ele tinha conquistado lá no deserto, como ele mesmo fala, né? Ele falava assim, eu sou a voz daquele que clama no deserto, né? Eu sou a voz de um que clama no deserto. Então, assim, aquilo que João Batista carregava era uma coisa muito bonita, muito especial, muito poderosa, muito essencial e que as pessoas, né? Tanto judeus como não judeus, tanto religiosos como não religiosos, né? As pessoas confundiam, as pessoas ficavam confusas, ficavam meio que duvidosas. Poxa, será que apareceu? Realmente ele é o profeta? Será que realmente ele é o Messias? O homem prometido, né? Será que ele é o Filho de Deus e tal? Aí perguntavam para João Batista, né? E João Batista era sincero, ele falava, não, eu não sou. Não. Ele era tão humilde, né? Que ele não falava. E Jesus, a única pessoa que falou que realmente era João Batista foi o próprio Senhor Jesus, né? E fazendo um parênteses aqui, Jesus é a única pessoa que vai falar de você e vai dar testemunho de você do que realmente é você, de quem realmente é você. Ele vai revelar para as pessoas quem realmente é você, né? Você não precisa falar, né? Digo eu, você não precisa, tem vezes que a gente precisa falar, né? Mas eu acredito que não é tão necessário muitas vezes falar ou dizer quem você é. Acredito que uma atitude de humildade é muito melhor e muito maior e mais poderosa e mais convincente, digo eu, né, para a sociedade do que, né, tentar falar com arrogância, eu sou aquilo, eu sou tal, né, buscando reconhecimento. E João Batista, ele não apareceu na história buscando reconhecimento. Ele apareceu na história pregando uma palavra de arrependimento, pregando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Irmãos, hoje nós, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus, nós temos o privilégio de estarmos no tempo, na dispensação do Espírito Santo. Estamos no tempo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo é quem deveria estar governando a igreja. E não é porque ele não queira, é porque nós, como igreja, como seres humanos, como homens falhos e pecadores, nós não queremos deixar que o Espírito Santo ele tome as rendas da igreja, não queremos deixar que seja o Espírito Santo quem senhoreie, quem guie como realmente é o papel dele. Porque, biblicamente, a palavra de Deus diz assim que o Espírito Santo é ele quem vai nos guiar a toda a verdade e a toda a justiça. Então, nós precisamos deixar o Espírito Santo que nos leve a esse caminho, né, do arrependimento. Né? E João Batista falava isso, arrependei-vos e convertei-vos. Depois que Jesus apareceu e ele batizou Jesus e viu que o Espírito Santo desceu em forma de pomba em cima de Jesus, na cabeça de Jesus, Jesus começou o seu ministério. Depois, claro, ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por 40 dias. E depois que ele saiu do deserto, Jesus começou a pregar a mesma mensagem que ele recebeu de João Batista. Ele começou a pregar também, né, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado, né, o reino, né, de Deus, o reino do céu. Né? Só que o ministério de Jesus, claro, ele se era o Messias, ele se é o Messias. É maior, né, que o do João Batista. Jesus se fez milagres, fez sinais, fez tantas coisas que naquele tempo não alcançaria de colocar em todos os livros daquela época. Né? Glória a Deus, né? Mas aqui em Mateus capítulo 3, versículo 8, né? A palavra de Deus fala assim,
produzir, sim, frutos que mostrem arrependimento. Na versão King James que eu tenho aqui no meu celular, fala assim: dai, pois, dai frutos, né? Dai, pois, frutos que demonstrem arrependimento. Faça o arrependimento, irmão, né? O arrependimento é uma coisa, não é uma coisa, desculpa, não é uma coisa para nós somente carregarmos dentro do nosso coração ou em nossos pensamentos, né? Porque muita gente fala assim: ai, Deus me conhece, mas com as suas atitudes não estão mostrando e não estão demonstrando, né, que estão arrependidos. Então assim, mas a palavra que a palavra-chave de hoje, o versículo hoje, claro, o versículo-chave de hoje, em Mateus capítulo 3, versículo 8, produzi, dai frutos, produzam frutos, deem frutos que mostrem arrependimento. Então é necessário, é importante, é característica de um cristão, de um discípulo de Jesus, demonstrar e produzir frutos que mostrem arrependimento. É uma coisa que temos que mostrar e demonstrar. Você precisa demonstrar. Amém? Em nome de Jesus. Então assim, gente, são palavras que nós precisamos sempre ouvir. É verdade, eu fico assim, porque não fico bravo, não fico chateado, não. Glória a Deus, Deus guarda o meu coração. Mas, tipo assim, gente, não era nem sequer para mim estar falando essas palavras, não era para Deus levantar a pessoa para falar ainda de arrependimento. Era para que nós já deixemos, né? Deixemos de estar ainda com essas coisas básicas, porque arrependimento é uma coisa básica, né? Para que nós venhamos crescer e subir a novas dimensões espirituais, a novos degraus em Cristo, a novas experiências de forma maiores e melhores, sobrenaturalmente falando, em nome de Jesus, né? Só que hoje em dia, gente, é muito triste como vemos. Eu vou falar hoje assim para a igreja brasileira, né? No contexto brasileiro, porque eu moro, eu vivo aqui no Brasil. É aqui no Brasil onde eu tenho desenvolvido o meu ministério, o meu chamado, aqui onde eu tenho já minha esposa, meu filho, é aqui onde eu tenho feito história para a glória de Deus, né, como profeta do Senhor, como missionário. E eu dou glória a Deus e eu dou graças ao Senhor por isso. Né? Boa tarde, Marcelo. Deus te abençoe, mano. Tudo bem? Beleza? Deus te abençoe, mano. Como é que você está? Então, assim, gente, então, assim, eu vou me focar especificamente para a igreja do Brasil, para a igreja que está aqui no Brasil, para a igreja de Cristo que está aqui no Brasil, para as pessoas que não se arrependeram que estão aqui no Brasil, porque como eu falei, essa palavra é para aquelas pessoas que não se arrependeram, né? E para essas pessoas que estou falando que produzam frutos que mostrem arrependimento. E para essas pessoas, para meus irmãos em Cristo, que precisam demonstrar frutos que demonstrem arrependimento. Eu acredito que e continuo acreditando e tendo fé que é o Senhor Jesus que está interessado em que nós, como igreja, venhamos realmente dar um giro de 180 graus e começar a caminhar em contra da maré, começamos a caminhar em contra do sistema, comecemos a caminhar e andar, a viver o Evangelho, aleluia, guiados pelo Espírito Santo, a mostrar, a demonstrar, a produzir frutos, frutos que mostrem arrependimento, frutos do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos, igreja. Você precisa, meu irmão, né? Você precisa mostrar e demonstrar. Porque tem muitas vezes que nós somos tão religiosos, somos tão indiferentes com o Espírito Santo, somos indiferentes com Deus, somos indiferentes com a palavra de Deus. E chegamos ao ponto de nos achar e pensar que nós não precisamos nos arrepender de nada. E tem pessoas, como eu venho falando, que vem fazendo mal, vem ferindo, vem machucando pessoas, vem atacando o ministério, vem perseguindo pessoas, vem destruindo o ministério. E as pessoas ainda, eles estão tipo anestesiados, sabe? Estão anestesiados, estão sedados, não sentem nada e eles se acham que não precisam se arrepender de nada. Porque eles, né, no seu contexto, na sua cabeça, eles acham que estão certo e que não precisam se arrepender, que não tem nada, né, do que se arrepender. E claro que sim, muita gente da igreja brasileira, muita gente, muitos pastores, muitos
presbíteros, muitos apóstolos, muitos profetas, muitos missionários, né? Evangelistas, muitos crentes precisam se arrepender em nome de Jesus. Muitos de nós precisamos produzir sim, frutos que mostrem arrependimento, frutos que mostrem realmente a minha vida com Deus, frutos que realmente mostrem a minha mudança de vida, frutos que realmente mostrem a minha mudança de caráter, frutos que mostrem realmente a minha mudança de história, né? Que venhamos tomar em conta e venhamos tomar a sério a palavra de Deus que diz que as coisas velhas passaram, eis aqui em Cristo Jesus, todas são feitas novas, sabe? Então, esse arrependimento, gente, arrependimento é muito importante, é muito necessário hoje para nós podermos exercer um ministério de qualidade, com moral, com autoridade, com respaldo de Deus, com respaldo do Espírito Santo, com respaldo do céu. Nós precisamos viver e andar produzindo fruto de arrependimento, né? E o interessante é que fala no plural, produzir-se frutos, com S no final, frutos, ou seja, não é só um fruto, gente, temos que produzir frutos que mostrem arrependimento, ou seja, são muitos frutos, são muitas características que vão a demonstrar, que vão a dizer, né, que vão a manifestar que eu de fato estou, aleluia, em arrependimento, eu estou vivendo uma vida em arrependimento, que eu realmente estou mostrando frutos do Espírito Santo, frutos de mudança em nome de Jesus, né? E com isso eu não estou querendo dizer, mais uma vez, gente, não estou querendo dizer que nós temos que ser perfeitos, né? Como eu acabo de postar hoje, agora, postei nas redes sociais, né? Que o céu não é para aqueles que são perfeitos, o céu é para aqueles que se arrependeram. Então, assim, gente, você quer ir para o céu, então se arrependa. Jesus não está exigindo que você seja perfeito, mesmo que a palavra nos manda, seja pois perfeito, porque o nosso Deus é perfeito. Seja pois santo, porque Deus é santo. Amém? Deus nos manda em si. Não tem como eu negar que Deus não nos manda ser perfeito. Deus nos manda. Só que a perfeição que Deus está demandando e nos ordena na sua palavra não tem nada a ver com a perfeição que o mundo espera, que o sistema espera, né? O que a tua cabeça quizás pensou ou pensa, né? Essa perfeição tem a ver com isso. A perfeição para Deus é quando você nos arrependemos, e quando você venhamos a produzir frutos que mostrem arrependimento. Está entendendo? Amém, irmão? Então, para Deus, é isso que é perfeição. Mas quando você subir lá no céu, quando algum dia Jesus venha nos arrebatar, Maranata, né? Daqui a pouco Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Então, assim, você vai encontrar muita gente que você nem imagina. Muita gente vai se levar muitas surpresas. Muita gente, até eu, acredito que eu vou me levar muitas surpresas quando eu chegar lá no céu, pela graça e misericórdia de Deus, e que Deus me dê graça e força para me manter firme e produzindo frutos de arrependimento, para me encontrar lá com os imperfeitos lá no céu, em nome de Jesus. Amém? Os imperfeitos aqui na terra, e que lá em Cristo somos perfeitos, né? Vamos alcançar essa perfeita maturidade ou perfeição, né, de santidade é lá no céu, né, com o nosso noivo, com o nosso amado Jesus. Amém? Mas o fato é que nós precisamos, gente, produzir frutos que mostrem. Mostre, você precisa dar mostra. Você precisa demonstrar. Aí você que fala assim, escuta muito bem. Escuta-me aí, presta atenção. Escute, em nome de Jesus, escute aí, em nome de Jesus. Você que pensa, e você que tem falado, você que diz que não precisa mostrar nada para ninguém, deixa eu te falar aqui pela palavra de Deus. Sim, você precisa mostrar arrependimento. Você precisa mostrar mudança de vida. Você precisa mostrar mudança de caráter. Você precisa mostrar que você é um homem de caráter. Você precisa mostrar que você é um homem sério, né, com as coisas de Deus. Você precisa mostrar que você é uma mulher de caráter, uma mulher realmente séria. Você precisa mostrar que é um ministro, que é um líder realmente conforme o coração de Deus. Você tem que mostrar sim, gente. Como que você vai dizer eu não preciso mostrar? Né? Tem que mostrar, claro que sim. Se Deus nos manda mostrar arrependimento, porque temos que morrer para mostrar. Então como que eu vou dizer, como que eu vou falar, não preciso mostrar nada para ninguém?
né? Gente, eu também poderia ter pensado assim, só que pela misericórdia de Deus, né? Não é pela minha má sorte, é pela graça de Deus. Eu tenho lido a palavra, eu tenho estudado a Bíblia para a glória de Deus, e o Espírito Santo me dá entendimento que se eu preciso mostrar, preciso manifestar, mostra de que realmente eu, né, sou salvo, de que eu sou filho de Deus, de que eu sou santo, de que eu fui chamado e separado por Deus. Mas não vou te dizer que vai ser uma coisa assim fácil, gente. É isso que eu quero meter aqui na tua cabeça, no nome de Jesus. É isso que o Espírito Santo, ele quem te convence, é ele quem vai te convencer, não sou eu. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e daquilo que é justo, do juízo de Deus. Ele vai te convencer. Amém? E eu sei que ele pode me usar, eu sei que ele tem me usado, eu sei que ele vai continuar me usando, né, para você, para que você venha, em nome de Jesus, entender e discernir o que Deus está falando com você e para a igreja aqui no Brasil. Né? Então, meu irmão, você precisa mostrar e demonstrar sim. Nós precisamos mostrar e demonstrar sim que você realmente é uma nova criatura, que você é uma nova criação, que você é um homem diferente, que você é uma mulher diferente, que as coisas velhas na tua vida passaram de fato. Você tem que mostrar e demonstrar isso. Eu não vou te dizer que é fácil não, mas você precisa mostrar e demonstrar. Você tem que parar com esse orgulho, com esse estúpido orgulho, com essa soberba, com essa altivez. Tem que parar com essa arrogância, tem que parar com essa mentira da tua cabeça, em nome de Jesus. De que você não precisa demonstrar nada para ninguém, de que você não precisa mostrar nada para ninguém, porque Deus te conhece. Você precisa, nós precisamos, eu preciso, nós precisamos mostrar e demonstrar sim, produzir frutos que mostrem arrependimento. Você tem que produzir frutos do Espírito Santo que demonstrem um caráter arrependido, atitudes arrependidas. Em nome de Jesus, ações diferentes àquelas que você fazia quando você não estava com Cristo, ou quando Cristo não estava com você. Então nós precisamos, como igreja, o Brasil precisa mostrar e demonstrar arrependimento. As pessoas gostam hoje muito de usar e falar muito pelas redes sociais, pela facilidade que hoje existem das redes sociais, da internet. As pessoas começam a falar um monte de coisa. Né? A pessoa quer demonstrar, né, uma santidade ou uma mudança que eles não vivem, uma mudança fictícia, uma coisa fictícia, uma coisa de ciência ficção, que eles não vivem, que eles não estão produzindo com a sua vida de verdade. Então é assim, gente. Porque pelas redes sociais, tipo assim, é muito fácil hoje em dia as pessoas falar um monte de coisa, falar as coisas de Deus. Eu vejo canais de homens e mulheres que fazem canais com vídeos evangélicos, com vídeos gospel, só que eles não são cristãos, eles somente querem o dinheiro, eles somente querem ibope, eles somente querem seguidores, eles somente querem mais views, né, de pessoas, né? Eles somente querem tipo engajar, né, nesse sistema cibernético das redes sociais da internet. Mas na vida real, na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho, na rua, quando você vai para a academia, em nome de Jesus, você precisa produzir, sim, você precisa produzir sim, meu irmão, frutos que mostrem arrependimento, que você é diferente, que você é um homem diferente, que você é uma mulher diferente, que você é um jovem diferente, que você é um adolescente diferente, que você é um ancião diferente, que você é um pastor, um ministro diferente. Tem que mostrar sim. Tem que demonstrar sim. Tá entendendo? Tem que demonstrar. Né? Não é somente aparência. Que aparência, até o diabo, né? Ele tenta parecer uma pessoa boa. Até Satanás tenta parecer uma pessoa agradável. Satanás tenta enganar. Você passar de bonzinho, você passar de gente boa, de boa pessoa. E Satanás faz isso. E tem muita gente que faz isso, né? Dentro e fora da igreja. Dentro da igreja e no mundo. Só que a gente tem que ter esse entendimento, discernimento, saber quem são essas pessoas, né? Que, como é o caráter dessa pessoa. Como o caráter, porque o que marca a diferença hoje é o caráter. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelo caráter. Não é pelo que eu falo, não é pelo que eu prego, é pelo caráter. Se você tem caráter, você vai ter que demonstrar. Se você disse que tem caráter, você vai ter que demonstrar. Se você disse que é um homem de caráter, tem que demonstrar. Se você disse que é um líder, um ministro de caráter, você vai ter que demonstrar.
tem que mostrar sim, de fato. Porque aqui se produzir, pois, frutos que mostrem arrependimento. Você não pode dizer que é tal e você demonstra todo o contrário. Tem que ter caráter, né? Tá entendendo como é que é? É muito fácil, né? Tentar aparecer, tentar. Uma aparência é muito fácil. Se disfarçar é muito fácil. A Bíblia não fala que Satanás se veste de anjo de luz? Ele é muito fácil de se disfarçar. O mestre dos disfarces é o capeta, né? Que o Senhor repreenda ele em nome de Jesus, né? Mas é o caráter, é o fruto do caráter, do arrependimento que vai marcar a diferença em você, a minha vida, em nós. Principalmente aqueles que invocam o nome do Senhor. Principalmente. Está entendendo? Olha o que diz aqui o livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Em épocas passadas, Deus, né, ele não levou em conta essa... Desculpa aqui, não estou lendo bem, eu estou falhando. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. Falta de conhecimento. Né? Mas agora ordena que todas as pessoas, né, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Interessante que fala que agora ordena que todas as pessoas, né, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, à mudança, à transformação. Então é uma ordem de que Deus, em outro tempo, Deus não tomou em conta os nossos erros. Em outro tempo, diz que em épocas passadas Deus ele não levou em conta, né, os nossos pecados, nossa falta de entendimento, de sabedoria, né? Mas agora que nós sabemos o que é bom e o que é mal, né? Agora ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, né? Que cheguem ao arrependimento. Ele ordena para o Brasil, para a igreja brasileira, em todos os lugares, que as pessoas cheguem ao arrependimento. Quando a pessoa chega ao arrependimento, a pessoa vai produzir frutos que mostrem arrependimento. As pessoas vão olhar, as pessoas vão ver. É mais do que palavra. É mais do que dar um pulo. É mais do que começar a gritar. É mais do que falar em língua. É mais do que tocar um instrumento. É mais do que cantar bonito. É muito mais. Vai além disso. É produzir sim frutos que mostrem arrependimento. E é uma ordem isso aqui. É uma ordem do próprio Deus. Não é minha. Não é de nenhum pastor. A ordem é de Deus. Está aqui na palavra de Deus, né? Mas agora Deus ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Aí eu quero falar outra pergunta para você. Você está em qual lugar? Em que estágio você se encontra hoje? Né? Chegou ao arrependimento ou não? Chegou ao arrependimento ou não? Chegou? Está lá? Está vivendo esse arrependimento ou não? Ou está querendo? Se você está querendo, está um ponto positivo ao teu favor. Busca o Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado o reino de Deus. Lembrando que o céu não é para os perfeitos. O céu é para aqueles que se arrependeram aqui na terra. Então não precisamos nos arrepender todos os dias. Buscar ao Senhor enquanto é possível achar Ele. É isso que diz a palavra de Deus. Buscai-me enquanto é possível achar. Né? Por enquanto, nós podemos encontrar a Deus, invocar ao Senhor em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta Terra. Você pode invocar e pelo Espírito Santo Ele vai vir, Ele vai te escutar. Mas vai chegar um tempo que você vai querer clamar, vai invocar e você não vai escutar, não vai receber. Deus não vai estar por nenhum lugar. Está entendendo? Por isso que a palavra de Deus diz assim, buscai-me enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Então busca o arrependimento, busca chegar, busca produzir sim frutos dignos de arrependimento, que demonstrem arrependimento. Né? Não é só palavras, não é só palhaçada, não é só teatro. Né? Eu vejo pessoas tentando convencer a outra pessoa de que ela é de Deus. Eu não preciso convencer ninguém, irmão. Eu não preciso convencer ninguém de que eu sou salvo, de que eu sou santo, de que eu me arrependi. Eu não preciso convencer ninguém. Você não precisa convencer a ninguém de que você é filho de Deus. Não. Como eu falei, nós somos errados, somos falhos, somos pecadores. Mas nós não precisamos convencer a ninguém, a nenhum homem, de que eu sou filho de Deus. Porque o fruto, o caráter vai falar. O Espírito Santo vai falar.
Jesus nunca vive, você vê a história de Jesus, você não vai ver que Jesus, ele nunca quis tipo convencer ninguém de quem era ele. Ele somente vivia, ele somente fazia a sua essência, ele sempre com fatos, demonstrava com fatos, com atitudes quem era ele ou o propósito dele aqui na Terra. E as pessoas, né, ao redor, as pessoas eram quem falavam e diziam assim: nossa, ele fala diferente. Ele não é como os fariseus. Ele não é como os hipócritas. Ele fala como alguém que tem autoridade. Ele fala como alguém realmente diferente. E é isso que Deus quer que nós venhamos demonstrar. Jesus, através da nossa vida, da nossa atitude, da nossa transformação, da nossa nova vida em Cristo. É isso que Deus quer que nós venhamos demonstrar. É isso que Deus quer que a igreja brasileira, que você demonstre. Porque milagres, gente, hoje em dia as pessoas se escudam, se baseiam muito em milagres, em manifestações sobrenaturais, angelicais, tipo pó de ouro, purpurina, brilho, tanta coisa. Tudo isso, gente, glória a Deus, tudo isso é poder de Deus, né? Mas eu não posso me escudar nisso, porque isso não vai me levar para o céu. Tá entendendo? Isso não vai te levar para o céu. Isso não vai te levar para o reino de Deus. O que vai te levar para o reino de Deus é a mudança da tua vida interior, o teu caráter, a mudança quando você produz esses frutos que mostrem arrependimento. Porque eu vejo uma quantidade de pessoas hoje em dia, cantores gospel, que cantam muito, muito bonito, músicas com letras excelentes, bonitas. Mas eu não conheço o caráter, né? Eu não conheço a pessoa, né? Assim como essas pessoas também não me conhecem. Mas quizás quando a pessoa, além de cantar, começa a falar, a mostrar e demonstrar atitudes, né, diferenciadas, que demonstrem arrependimento, eu vou dizer, nossa, esse homem, esse jovem aí é de Deus mesmo. Esse jovem aí é cheio de Jesus mesmo. Eu senti Jesus na vida dele. E ele não estava cantando, né? Porque eu não preciso cantar ou estar pregando para que as pessoas digam, nossa, esse é um homem de Deus, esse é um filho de Deus. Não. Às vezes sem falar nada, às vezes você vai gritar mais alto para o céu, né? Então, gente, nós temos que produzir frutos, frutos que mostrem arrependimento. Hoje você não é mais inocente. Ontem nós falamos e pregamos, né? Aquele que roubava não rouba mais, que mentia não minta mais, quem furtava não furta mais, né? Hoje eu falo de arrependimento, de produzir frutos que mostrem arrependimento. Porque é um perigo mortal, né? As pessoas caminharem e andarem, né, sem arrependimento. É um perigo mortal as pessoas andarem vivendo um evangelho sem arrependimento, ou sem se arrependerem dos seus pecados e das suas imundícias. Eu vou ler aqui em Hebreus capítulo 6, o que diz a palavra de Deus aqui na Bíblia King James. Ora, versículo 4. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, né? Mas apostataram da fé, né? Se é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Né? Porquanto a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, né, recebe a bênção de Deus. Né? Todavia a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada ao fogo. Muito cuidado, você que anda por aí ministrando, pregando, de lá para colar, de norte a sul, por todas as redes sociais, indo para lugares que Deus não te manda ir, entrando em sítios que Deus não te manda ir, somente por querer fama, por querer reconhecimento, por buscar ibope.
Não é porque você não quer, irmão. Eu tenho certeza que a maioria desses cantores não estão querendo que Jesus seja conhecido. Não estão querendo que a glória de Deus venha a ser manifestada. Eles querem somente o ibope. Eles estão fazendo um trabalho. Eles estão recebendo cachê. Estão recebendo dinheiro. Estão usando o evangelho e as coisas de Deus como um negócio. Somente para, né, viverem disso. Né? Pessoas que publicamente estão escandalizando o nome do Senhor. Pessoas que publicamente aqui no Brasil estão escandalizando o Evangelho, estão escandalizando o Senhor Jesus, estão escandalizando a palavra de Deus, estão escandalizando a igreja e o nome do Senhor de forma pública. E isso é uma vergonha. É uma vergonha para a igreja aqui no Brasil. Infelizmente. Tem que ser falado e eu vou continuar falando no nome de Jesus. A igreja precisa se arrepender e produzir frutos que mostrem arrependimento. Né? Porque você pode falar muito bonito, saber muita teologia, mas você tem que produzir frutos, sim, frutos que demonstrem para mim, para as pessoas, para os inconversos, para os mundanos, frutos que mostrem arrependimento. Em nome de Cristo Jesus. Você tem que manifestar Jesus. Né? Se você se revestiu do novo homem que eu falei ontem, que foi criado por Deus para que não venhamos a ser semelhantes a Deus, você vai produzir frutos de arrependimento. Não frutos, né, que demonstrem o teu velho homem, não frutos que mostrem que você ainda não se arrependeu. Né? Olha aqui, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, né, receberam a revelação, a iluminação, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Gente, conheci muita gente assim. Conheço hoje e conheci na minha caminhada com Cristo. Conheci muita gente assim. Que num tempo foram muito usados por Deus. Foram tremendamente instrumentos na mão de Deus. Fizeram coisas maravilhosas em Cristo. Deus usou as suas vidas para ganhar vida, para edificar a igreja, para trazer coisas, até mistérios da parte de Deus. Participaram dos dons celestiais, participaram do Espírito Santo. E hoje em dia são pessoas que estão lá embaixo. Falam mal até de Jesus. Falam mal de Jesus. Falam mal de Deus. Falam que Jesus é até um semideus. Coisa louca, né? Pessoas que somente falavam. Pessoas que somente tinham um dom, tinham um talento. Né? Mas aqui tornaram-se, e provaram os benefícios da palavra de Deus. Pessoas que provaram os benefícios. Irmão, eu tenho provado, César Augusto Machado Figueira, eu tenho provado e usufruído dos benefícios da palavra de Deus e do poder, aleluia, de Deus para esse tempo, para a glória de Deus. E eu quero ainda provar e experimentar muito mais. Mas eu tenho visto essas pessoas, gente, que têm provado, têm usufruído dos benefícios da palavra, do poder de Deus, né? Têm participado do Espírito Santo, experimentaram o dom celestial, né? Mas hoje em dia as pessoas estão escandalizando o Evangelho, pessoas que hoje em dia se voltaram para o mundo, pessoas que hoje em dia viraram sodomitas, pessoas que hoje em dia viraram contra a natureza humana, pessoas que hoje estão totalmente na lama, sendo escravos do diabo, de Satanás. Por quê? Porque eles nunca produziram frutos que mostraram arrependimento. Eles somente tinham dom. Pessoas que somente têm um dom, têm talento, têm qualidades, né? E de quem é a culpa, gente? A culpa muitas vezes é até dos líderes, que colocam eles em alta estima, porque já canta bonito, porque tem uma palavra poderosa, porque fala alto, porque fala bem, porque tem uma boa homilética, uma boa dicção, uma boa teologia. Mas e daí o caráter, gente? Você está olhando o caráter, você está olhando o fruto que ele está produzindo como homem de Deus, como pessoa transformada, frutos que mostram arrependimento. É isso que vale mais para Deus. É isso que vale mais para o Espírito Santo. Os frutos que mostram arrependimento. É isso que você tem que ver, irmão, pastores, em nome de Cristo Jesus. Não botar qualquer pessoa ali porque tem uma boa condição social. Não é porque tem uma boa renda para que dê um bom dízimo, boas ofertas. Não é por isso. Isso é criar um bando de sem-vergonhas. Você tem que colocar pessoas de Deus. Pessoas que demonstrem, que produzam frutos de arrependimento. Quem vai pensar é o Espírito Santo. Então assim, gente, eu gosto dessa passagem. Aqui diz o grave perigo de rejeitar a fé. Pessoas que rejeitaram a fé.
rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Evangelho, que provaram o benefício da palavra, do poder de Deus, né? Mas que diz aqui, apostataram, caíram na apostasia. E o Brasil hoje e no mundo está vivendo uma apostasia tremenda, gente. Uma apostasia tremenda. A apostasia já está no Brasil. A apostasia já está no Brasil. A apostasia já está no mundo. Já está misturada dentro da igreja. E você, irmão, você, irmã, você é responsável por clamar ao Espírito Santo que te dê discernimento em nome de Jesus, que te dê entendimento espiritual, que abra os teus olhos para que você veja esse espírito de apostasia operando no meio das igrejas, da tua congregação, dos teus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Pessoas que apostataram da fé. E diz aqui a palavra de Deus, é impossível que essas pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Essas pessoas não têm arrependimento. Diz aqui, é impossível. É uma palavra muito forte, porque a palavra impossível quer dizer que não é possível. Não há possibilidade de que eles tenham arrependimento. Se você lê essa palavra e entende, estuda a Bíblia, você vai dizer, realmente é verdade. Essas pessoas que uma vez foram usadas, foram tremendamente usadas, receberam revelação, desfrutaram e provaram os benefícios da palavra de Deus. Hoje em dia, eles apostataram. É impossível que essas pessoas voltem a se arrepender. Ou que desfrutem do arrependimento. Essas pessoas não vão ser reconduzidas ao arrependimento. Diz que tendo em vista que contra si mesma estão crucificando, é contra si, não é contra a igreja, não é contra o mundo, é contra eles mesmos, eles estão crucificando, né, outra vez o Filho de Deus, né, e zombando publicamente de Jesus. E o final que eles esperam essas pessoas, né, é o fogo. O final que eles esperam, né, é fogo. É ser lançado no fogo. Porque são pessoas que são daninhas. Está produzindo mal. São pessoas inúteis para o reino de Deus. Pessoas que logo serão amaldiçoadas. E o fim delas é ser lançada no fogo. Esse é o fim, segundo a palavra de Deus. É uma palavra forte? É. Mas eu preciso pregar em nome de Jesus para que você venha entender. Igreja brasileira, você precisa produzir frutos que mostrem arrependimento. Você precisa buscar e clamar o temor de Deus na tua vida. Porque um dos sinais, das características da igreja é que havia temor de Deus. E hoje em dia o temor está desaparecido. Hoje em dia não há temor, não existe temor no coração das pessoas, de muita gente que diz que ama a Deus, mas com as suas atitudes, com os seus frutos, estão manifestando que não tem o temor de Deus, porque não estão produzindo frutos que demonstram arrependimento. Mas como eu falei no início, mas eu te amo. Jesus te ama, né? Jesus te ama. E ele tem um propósito contigo. E um dos propósitos hoje em dia é que a igreja volte em arrependimento para ele, que a igreja chegue em arrependimento ao Senhor. Que a igreja venha crescer de verdade, que se levante realmente uma geração, né? Uma geração de Deus, que adora o Senhor, que obedece a Deus em espírito e em verdade. Não somente de palavras ou de canções bonitas ou de grandes palavras ou teologia. Deus quer pessoas simples. O evangelho é simples, mas é profundo. Deus está buscando pessoas galileias, né? Pessoas que já não falam direito, são os galileios, né? Mas que são tremendamente usados por Deus, que produzem um fruto de arrependimento. Deus não está buscando os perfeitos. Está buscando os imperfeitos, porque são esses, né, que vão entrar no céu. Pessoas que se arrependem. Pessoas que buscam se converter todos os dias dos seus pecados. E é isso que Deus está buscando. Verdadeiros adoradores. Aqueles que adorem ao Pai. Aqueles que adorem ao Pai em Espírito Santo e em verdade. Não por falsidade, não da boca para fora, como diz o profeta Isaías, que este povo de lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Chega dessas pessoas, chega desses apóstatas, chega em nome de Jesus, desses mentirosos. O próprio Deus, o próprio Senhor, nosso Pai, Jesus declarou para aquela samaritana, porque a hora é e a hora virá, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
Porque o Pai está buscando verdadeiros adoradores, aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. O Pai está buscando, o Pai está à procura por você, de você. O Pai está procurando por você, por um adorador de verdade. Você que se acha pouca coisa, você que acha que não tem valor, você que acha que não tem um chamado, Deus está buscando, está procurando por você. Pessoas que se arrependeram, que caminham com arrependimento, que produzem frutos de arrependimento, que estão demonstrando-se para o mundo, para a igreja, para o céu e para o inferno, que eles são novas criaturas. Porque a Bíblia diz que nós temos uma multidão de testemunhas, uma nuvem de testemunhas. Então você precisa demonstrar sim, meu irmão. Você precisa demonstrar sim, meu irmão. Em nome de Cristo, você precisa mostrar e demonstrar sim, pastor. Vocês, pastores, líderes, nós precisamos mostrar e demonstrar sim frutos de arrependimento. Temos que produzir e demonstrar arrependimento para todo mundo em nome de Cristo Jesus. Temos que demonstrar Jesus em nós e através de nós. Além de palavras, além da teologia, além de canções e de tremendas vozes bonitas, temos que demonstrar e produzir sim frutos de arrependimento. Porque isso vai atrair a muita gente para Jesus. Isso vai causar o arrependimento. Isso vai causar um avivamento. O avivamento vai vir com uma geração de arrependimento. Uma geração que produz fruto de arrependimento. É por isso que nós precisamos pregar arrependimento novamente. Para que o avivamento se manifeste de fato e de verdade em nome de Cristo Jesus. Amém, irmão? Era isso que eu queria falar hoje, né? Essa palavra que vem complementar. E o Espírito Santo ele vai continuar falando com você e comigo, né? Em nome de Jesus. Ore por mim. Hoje estou neste 6º dia. Hoje é o dia número 6, nesse tempo de consagração, de jejum, né? De Daniel, né? Comendo verduras, frutas, vegetais. Né? Parece bom, mas não é fácil, porque muitas vezes a gente quer comer outra coisa, mas é um propósito com Deus, é um tempo de renúncia, onde Deus está ministrando, onde Deus está fortalecendo, onde Deus está despertando para a oração, movendo para a oração, para a intercessão. Glória a Deus. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a igreja aqui no Brasil, que Deus abençoe você, a tua família, que Deus abençoe o teu ministério, em nome de Jesus, irmão. Presta muita atenção, né? O que Deus está falando, o que Deus vem falando através da minha vida, né? Em nome de Jesus, Deus está interessado no teu coração. Deus está interessado em que você se revista do novo homem. Deus está interessado, aleluia, em que você realmente nasça de novo. Deus está interessado em que você venha produzir-se frutos, que venham demonstrar arrependimento, o caráter de Deus na tua vida. Em nome de Cristo Jesus, que você entenda que você será conhecido no Brasil e no mundo é pelo teu caráter, é pelo fruto que está demonstrando arrependimento, que você é uma nova criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Boa noite, shalom, e que Deus te abençoe, que a paz do Senhor repouse sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Shalom, glória a Deus, aleluia. É isso aí, meus irmãos.